A disseminação de fake news proféticas nas redes sociais representa um dos maiores desafios espirituais da era digital para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Apocalipse começou. Você já ouviu falar da profecia de São Malaquias? Segundo ela, haveria apenas 112 papas antes do fim da Igreja Católica, e que Papa Francisco seria o último da lista. Por meio de vozes especializadas, buscamos compreender os impactos desse fenômeno e apontar caminhos de retorno à verdade bíblica. Eu penso que ainda que fake news seja uma expressão moderna, ela sempre existiu. Se você for para o Jardim do Éden, quando a serpente diz, não, você pode comer, você não vai morrer. Não era isso uma fake news? Isso já é antigo, isso já é centenário. Há uma tese doutoral do pastor Alceu Nunes. O pastor Alceu Nunes, o último trabalho dele, ele foi capelão da Casa Publicadora Brasileira. E a tese doutoral dele, defendida aqui no Centro UNASP, no Centro Universitário Adventista, foi exatamente sobre esse assunto, sobre esta febre escatológica ao longo dos séculos. Por exemplo, a gente percebe que no tempo do apóstolo Paulo, no tempo da igreja primitiva, essa febre já estava lá. Quando Paulo lhe escreveu aos Tessalonicenses, havia um clima, um comentário, havia um conceito, um contexto dentro da comunidade de Tessalônica que Cristo já teria vindo, ou que Cristo já estaria vindo naqueles dias. A tal ponto que os irmãos de Tessalônica nem trabalhando estavam mais, abandonaram o serviço, abandonaram o trabalho e ficaram somente aguardando a segunda vinda de Cristo. Devido a isso, Paulo escreveu a segunda epístola. A primeira epístola ele tocou no assunto sobre a volta de Jesus, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Mas quando ele escreve a segunda epístola, é justamente para corrigir esse ponto doutrinário. Quando ele vai escrever ali no capítulo 2, ele fala, olha, a segunda vinda de Cristo vai acontecer, mas isso não acontecerá sem antes acontecer isso, aquilo outro. Então Paulo ele vai escrever a segunda epístola para corrigir esse fervor sensacionalista sobre a segunda vinda de Cristo já no tempo dele. Então quer dizer, isso aí não é novo, não. Isso aí a igreja cristã ao longo dos séculos vivenciou isso aí. Y pues a lo largo de la historia se levantó, y pues cuando nosotros miramos al final del siglo XIX, por ejemplo, nosotros encontramos ahí problemas, primero del siglo XX, al final de los 1800, es decir, al llegar a 1900, después del año 2000, el año 2000 ha sido mucho más fuerte, donde mucha gente ya creía que Jesús iba a venir. Y a partir de ahí se nos es mucho más abierto gracias al Internet. Probablemente hubo personas que hablaban de eso, como ocurrió en la época de la iglesia temprana, los montanistas o Dionisio que hablaba respecto a que Cristo ya iba a venir, Ticonio que hablaba de eso, entiende que Cristo iba a venir, pero que pues el Internet hizo que la noticia fake sea mucho más difundida, ¿me entiende? Y es mucho más alarmante y mucho más fácil para transmitir a otros. Esse aumento da fake news, ele se deu justamente pela a chegada das redes sociais, pelo avanço das tecnologias. Antes, uma pessoa apresentava a sua teoria dentro de uma igreja e apenas aqueles que lá estivessem entenderiam ou ouviriam, seriam afetadas por essa mensagem. Como a tecnologia chegou, nos deu a possibilidade de falar em todo o tempo e para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, ela potencializa o que a gente faz de bom ou mal. Então, as redes sociais, na minha visão, elas são neutras. A tecnologia ela é neutra. Agora, ela pode ser usada para qualquer viés. Então, nós temos que ter sabedoria para fazer o uso correto. Durante muito tempo, o conhecimento era construído e compartilhado por profissionais que mediavam a informação com responsabilidade. Professores, médicos, jornalistas, pastores, eles eram os filtros entre os fatos e a sociedade. Mas com o avanço das tecnologias digitais, qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa, com ou sem base, e ser ouvida por milhares. Essas pessoas que gostam de antecipar, geralmente elas buscam sites com fontes que não são confiáveis ou com dados que não podem ser comprovados, com histórias
que não tem nenhuma base ou não tem nenhuma comprovação científica. E com isso, as pessoas então levantam suas suposições, suas ideias e as suas teorias. Eu acredito que esse fenômeno na igreja acaba sendo um reflexo do que acontece fora também. Nós estamos rodeados por uma cultura de superficialidade. Eu me lembro de ter lido uma vez um artigo, eu só não me recordo quem era o entrevistado nesse artigo, mas um escritor muito famoso, por sinal. E ele dizia o seguinte, que as pessoas hoje se acostumaram a um tipo de borboleteio cognitivo. Ou seja, elas ficam voando de flor em flor, ou de conteúdo em conteúdo, zapeando canais, ou aquele movimento típico, né, do fazer subir a tela rapidamente por poucos instantes, olhando alguma coisa ali. Então é um borboleteio cognitivo, elas não se aprofundam nos conteúdos mais, não estão mais acostumadas a um tipo de mergulho profundo nos conteúdos, para refletir, para analisar, para comparar, aquela coisa da tese, da antítese, para formar uma síntese, meu pensamento qual é, levando em conta várias ideias, várias tendências, né? Então essa superficialidade acaba, infelizmente, contaminando também os cristãos. E a igreja também, as pessoas que fazem parte da igreja. E esse tipo de pensamento raso, ele acaba sendo aplicado também no que diz respeito ao entendimento das profecias. As pessoas não têm mais tempo, ou não têm mais disposição, ou talvez não têm mais aquela capacidade de cognição aprofundada para pegar Daniel, por exemplo, né? As profecias de Daniel que exigem tempo, exigem comparações. YouTube, as far as I can see, is where people make a career. Right? There is an industry based on fear. There's an industry based on dramatic explanations which catch the imagination and feed of people's fear. Hemos llegado a una época, especialmente los 60, los 70, los 80, donde el énfasis estaba puesto en los eventos. Los eventos nos interesaban y estaban preocupados por el gran terremoto, guerras, rumores de guerras, cuando el texto bíblico no habla de eso. El texto bíblico de Mateo nos habla de la señal, y la señal es Cristo Jesús. Incluso el libro de Apocalipsis, el ser humano busca más el teatro, el ser humano busca más algo que le alarme. Y es fácil alarmarse con una bestia que sale de la tierra, otra que sale del mar, o Armagedón, o cualquier no, el 666, etc. Esas cosas nos gusta alarmarlo, entonces buscar el sentido de eso. Y el problema está de que no hemos estudiado correctamente los libros de la Biblia de acuerdo a como el autor pensaba. El autor, por ejemplo, del libro de Apocalipsis no está pensando en el evento, está pensando en la persona. Los eventos son un resultado que se van a dar y a lo largo del tiempo va a pasar, porque toda la vida hemos tenido guerras, rumores de guerras, toda la vida. Si en la Primera Guerra Mundial hubiera habido Facebook o YouTube, o en la Segunda Guerra Mundial hubiera habido eso, realmente todo el mundo hubiera dicho ya Cristo iba a venir. Pero no hubo en esa época ese tiempo. Hoy más que nunca se vuelve mucho más alarmista porque pues las redes sociales hacen que la gente se informe y se escandalice. Pero no han leído el texto bíblico. Juan estaba preocupado no por los eventos. Él no estaba preocupado en transmitirnos eventos simplemente. Él estaba preocupado en transmitirnos a una persona, a su amigo íntimo, que era Jesús. Por eso empieza y dice, la revelação de Jesucristo. E um outro ponto que eu vejo aqui é um tal de um sensacionalismo que as pessoas gostam, né? O sensacionalismo, ele atrai like. O sensacionalismo, ele gera engajamento. E olha, isso é uma coisa assim, muito interessante. Alguns gostam de abusar desses textos proféticos de Ellen White porque, obviamente, geram um enorme engajamento. Se eu colocar um texto na internet hoje dizendo assim, ó, Ellen White disse que o mundo vai acabar em 2028, em 2031, vai vir uma enxurrada de gente, vai vir um monte de pessoa para assistir o vídeo, para dar like, para compartilhar, para escrever, para comentar e, obviamente, surfar esse tipo de onda para quem está atrás de visibilidade em rede social é algo muito bom. Então, você, às vezes, postar o texto equilibrado, o texto ponderado, não atrai tanta visibilidade assim, porque não é aquilo que muitas pessoas se engajariam. Agora, trazer o sensacionalismo profético, isso aí engaja muito.
Eu vejo aí, às vezes, algumas dessas postagens que vão exatamente nessa direção, né? Quando você tenta dizer, marcar uma data, falar o que vai acontecer, e dizer, ó, Ellen White falou que vai ser assim, Ellen White disse que vai ser desse jeito. Você pode ter certeza que os números eles vão ser estratosféricos, de visualização, de compartilhamento, de comentários. No novo mercado da fé digital, a profecia virou moeda. Quanto mais chocante for o conteúdo, mais engajamento ele gera. E quanto mais engajamento, mais lucro. Um dos grandes riscos que nós temos é a antecipação de cenários proféticos. Ou seja, as pessoas pegam uma notícia e elas tentam desdobrar essa notícia e antecipar aquilo que a notícia pode levar a acontecer e tentar aplicar a profecia. Ou seja, é uma construção de um cenário profético que ainda nem aconteceu, que nós nem sabemos como vai ser, e com isso, uma narrativa começa a ser construída, trazendo para as pessoas aquilo que a Bíblia não disse que vai ser. Então, para mim, o primeiro ponto é, todas as vezes que eu vejo um sensacionalismo ou afirmações muito categóricas de que vai ser desse jeito ou é dessa forma que tudo vai acontecer, então eu começo a desconfiar, porque a Bíblia ela não desce esse nível de detalhes minuciosos como tudo vai acontecer. Ou seja, eu tenho que esperar os eventos acontecerem e à luz da palavra de Deus eu consigo interpretar depois que eles acontecem. Essa antecipação ela é sempre muito perigosa. O que é o sensacionalismo? O sensacionalismo é, diante de qualquer evento, a pessoa já começa a anunciar alguma profecia que vai se cumprir. Então é o tipo de pessoa que anda com vários recortes de jornais, recortes de revistas, com recortes de entrevistas, e a pessoa anda falando que, não, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Então me parece que a atenção da pessoa está para esses eventos do que para aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Então a Bíblia Sagrada, ela tem sim uma cronologia, ela tem uma linha profética a ser seguida. E a pergunta é, que linha profética é essa? Então às vezes as pessoas elas estão muito fundamentadas em podcast, né, em vídeos, em links, mas e a Bíblia? E as Escrituras? O que diz a Bíblia sobre o tema? E além disso, o que diz a Bíblia sobre o tema, qual que é a maneira mais correta de entender aquilo que diz a Bíblia? Então, na minha opinião, é a falta de fundamento bíblico. E se as pessoas se referem à Bíblia, como entender o texto bíblico sobre aquele determinado tema, ou então aquele determinado tópico? É a falta dessa experiência com a palavra, de aprofundamento com a palavra, que tem dado margem para fake news, para pessoas que são da igreja acolherem teorias conspiratórias, proféticas. É assustador ver que alguns até acreditam, por exemplo, que talvez a marca da besta possa ser um chip implantado, ou uma vacina, ou coisa parecida. Esquecem todos os outros requisitos, né, proféticos para se entender o que é a marca da besta, por exemplo. Então, resumindo, eu diria que, infelizmente, essa condição de um pensamento superficial, de pessoas que estão aí buscando fragmentos de informação, tem possibilitado que essas fake news proféticas adentrem, né, no meio adventista também. As fake news proféticas não apenas distorcem a verdade, elas geram medo, dividem comunidades e desviam o foco da missão. O impacto é real. Minha grande preocupação nisso é quando passa esse sensacionalismo. Então, aquelas pessoas que se aglomeraram em torno dessa mensagem sensacionalista, quando percebem que o tempo passa, como elas não têm fundamentação bíblica, elas vão desmaiar espiritualmente. Quando a gente começa a antecipar eventos sem base sólida, alguns acabam marcando datas, associando eventos a pessoas, a governos específicos, a nacionalidades. Na maioria das vezes, as pessoas se frustram, acabam perdendo a fé ou desacreditando da profecia verdadeira. Mas não é só a fé que sofre, a mente também. O excesso de conteúdo alarmista, sem base, gera ansiedade, medo e confusão. Eu vejo alguns canais interessantes que dizem assim: amigos, nós temos que nos preparar para o que está para vir. Mas nem sabem exatamente o que é se preparar e nem o que está para vir, né? Temos que fugir do sistema, temos que... Sabe, alguns... Não chega a ser conselho, chega a ser apenas uns alarmes
mas sem uma proposta, né? Então as pessoas ficam realmente agitadas, ficam com medo, ficam temerosas do futuro, mas elas não têm uma orientação. And my advice is, look for the fruits of that ministry. See what is coming out of it. Is it bringing peace or is it bringing fear? Is it bringing assurance? Is it bringing a greater conviction and loyalty to Jesus and a greater commitment to working for his mission? Or is it making me panic? Is it stopping me read my Bible? Um outro ponto que me chama a atenção também é tirar o foco do verdadeiro preparo espiritual. Porque as pessoas ficam tão obcecadas em querer decifrar ou na suposição de quem é a besta, quando que vai vir a crise, quem vai assinar o decreto, e esquecem que o mais importante é viver em santidade, é estudar a palavra, é vencer o pecado, é testemunhar do evangelho. Com isso, eu não tenho dúvidas de que uma estratégia do diabo é distrair o povo de Deus. Aí a gente fica preocupado em o que e como, ao invés de cumprir a missão que é a pregação do evangelho. When you're watching things, just ask yourself, does it make you read your Bible more? Or does it make you read your Bible less? Does it increase your commitment to working for the salvation of your neighbor? Or does it distract you and you'd prefer to feed off more of that material? Right? And see the fruits of their message in your life. And if it's moving you away from walking in the path of Jesus, then my appeal would be to change what you're thinking about. It's just spiritually destructive. Quando a verdade é fragmentada, a comunidade também se divide. O que deveria unir começa a separar. E um outro ponto que me chama muito a atenção quanto a isso é a divisão do povo de Deus. Com essas falsas interpretações, Satanás ele coloca uma bomba dentro da igreja para destruir a igreja de dentro para fora. Porque uma das preocupações que eu tenho como pastor e como líder religioso é que os ataques mais pesados não é o ataque de fora para dentro, mas é o ataque que o inimigo pode colocar de dentro para fora. Então, quando ele semeia essa divisão interna dentro da igreja, ou esse sensacionalismo profético dentro da igreja, na verdade ele está colocando um cavalo de Troia dentro da igreja, e ele quer nos dividir de dentro para fora. Ou seja, ele acaba sendo muito mais eficaz e eficiente nos seus ataques. A igreja sempre soube se posicionar diante disso. Tá? Vou dar um exemplo. Recente agora, esse ano, com a eleição do novo Papa, houve então um glamour em torno disso, certo? O que a igreja adventista fez? A igreja se posicionou, principalmente através de seus veículos de comunicação. Na revista Adventista, se não me engano, desse mês ou do mês passado, acho que foi mês passado, alguma coisa, saiu uma matéria muito boa, escrita por dois pastores, o pastor Jean Carlos e o pastor Carlos, escreveram sobre a fake news em torno do assunto, da marcação da data de volta, da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo, correlacionado isso à eleição do novo Papa. Então, acredito que institucionalmente falando, isso não afeta a igreja, porque a igreja, institucionalmente falando, está fundamentada. A igreja sabe qual a teologia correta e a igreja se posiciona. Eu acredito que o efeito vai, por exemplo, em uma voz solitária ali, outra voz solitária aqui, que essa voz solitária pode angariar pessoas ao redor e causar esses movimentos, essas falas que não representam a fala da denominação. E quando o tempo passa e as previsões falham, a credibilidade se esvai. A profecia que deveria inspirar confiança passa a gerar dúvida. Outra coisa é o enfraquecimento da verdade ou da mensagem. Porque quando se trata com sensacionalismo, com pressa ou de maneira irresponsável, a mensagem bíblica ela acaba perdendo autoridade. Lembra daquela história do menino que grita lobo, 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 e não era lobo? E na hora que o lobo apareceu, ninguém foi, porque ninguém já acreditava mais?
É isso que acaba acontecendo quando essa mensagem profética acaba ficando descredibilizada. Vamos imaginar que um orador ou uma oradora apareça por aí e fala, pronto, devido a esse acontecimento que ocorreu no mundo, esse elemento político que ocorreu, é possível que Cristo volte daqui a 7 anos, daqui a 8 anos. É possível que tal evento escatológico ocorra daqui em média de 5 anos. Então, essas previsões, elas são antibíblicas e elas são desnecessárias, elas não estão de acordo com a teologia da Bíblia, porque o que isso pode gerar? Pode gerar um certo glamour, só que o tempo pode passar. E o tempo passando e tal evento não ocorrendo, isso pode gerar problema de nível espiritual nas pessoas e fora problema de credibilidade, não? Então, as pessoas falaram que ia acontecer isso e não acontece. Então, realmente, isso é uma mensagem falha, é uma mensagem falsa. He hecho un análisis de los autores que escribieron el libro Apocalipsis y el asunto de Daniel también. Un análisis. Aquellos que antiguamente se creían un historicismo, una larga lista, ¿verdad? Y pues hasta los 1850 eran muchas personas que Lero Frum habla de eso, que querían el historicismo. Lamentablemente, después de 1844, los 1950 especialmente, los futuristas y los preteristas comienzan a crecer y el dispensacionalismo aparece y al final del siglo XIX florece, ¿no? Y que la mayoría de las iglesias evangélicas creen eso. Entonces, mientras más ponemos nosotros fecha, mientras más alarmamos a las personas, más descrédito le damos en la forma como debemos de interpretar el libro Apocalipsis, que es de una manera histórica. Entonces, eso no ayuda al predicar el Evangelio. Estamos tergiversando, estamos dando descrédito a lo que dice la palabra de Dios. As fake news proféticas têm gerado medo, confusão, divisão e descrédito. Mas diante desse cenário, como os adventistas podem se proteger contra essas mentiras? Nós temos sempre um cenário montado para levar as pessoas ao extremo. E se tem uma palavra que bem define o cristianismo, é a palavra equilíbrio. Então nós não podemos estar nem de um lado, nem do outro, do pêndulo do relógio. Então, às vezes, o pêndulo tende para um lado e nós achamos que tudo o que está acontecendo são sinais proféticos. E a gente acaba caindo num extremismo de achar que tudo isso é verdade. No outro lado do pêndulo, você tem aqueles que são insensíveis a toda essa informação e acha que nunca nada vai acontecer porque as coisas sempre foram assim. E esses movimentos são cíclicos. As crises vêm e vão. Eu acho que o ponto todo é o equilíbrio, é buscarmos equilíbrio. E eu não posso ser uma pessoa equilibrada se eu não sei o que a Bíblia diz a respeito do que vai acontecer. Agora, quando eu estudo a Bíblia e eu sei como Deus conduzirá a história ao seu final, podem se levantar 1000 teorias, mas eu saberei o que é que a Bíblia diz sobre o assunto. Então, na minha visão, nossa principal proteção continua sendo um retorno à palavra de Deus e deixar que ela nos diga o que ela quer dizer. Não eu buscar algum evento moderno e tentar encontrar na Bíblia um verso para apoiar a teoria que eu estou desenvolvendo. Read your Bible and read about the Bible. Listen about the Bible less than you listen about the news. Because we know that there is a whole industry of people who sell updates and they create narratives that trap you. Primeiro, eu acho que a gente precisa ensinar a igreja, a gente precisa fortalecer o púlpito. Eu acho que o pastor, falando do pastor, tá? Acho que o pastor ele precisa estudar esses assuntos, Bíblia, espírito de profecia, as profecias bíblicas, e transmitir isso para a sua congregação, seja em grandes classes bíblicas, em séries de pregações. Fazer uma série aos domingos à noite, uma série ao longo dos sábados, ensinar a profecia para o povo.
Na verdade, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É certo que esse texto está querendo dizer que é o conhecimento de Deus que está lhe faltando. Mas não havendo profecia, o povo se corrompe. Quer dizer, é necessário que haja a orientação profética para que o povo não se corrompa. É uma proposta bem interessante, né, de quando em quando termos assim algum seminário, né, algum tipo de orientação, de palestra sobre como trafegar nesse mundo digital. Isso é importante, né? Seria interessante que tivéssemos aulas sobre o que são fake news, como distinguir, né, uma informação real, algo que é factual, como eu disse anteriormente também, de algo que não é confiável. Eu tenho dito em alguns fóruns por aí, algumas palestras, que antes de a gente disseminar ou passar adiante alguma informação, nós deveríamos, com responsabilidade, checar as informações. No jornalismo existe isso, né? A checagem dos fatos, né? Antes de publicar um artigo, um vídeo, fazer uma checagem, né? Será que é isso mesmo? Investiga, vai atrás. A minha recomendação sempre é buscar as fontes oficiais da igreja. Nunca buscar sites paralelos ou perfis sensacionalistas nas redes sociais, mas sempre recorrer aos sites oficiais da organização. Ou seja, vai lá, adventistas.org, porque esse é o perfil oficial da igreja aqui para a América do Sul, onde a posição oficial da denominação é colocada. Se lá no adventistas.org não aparece esta posição ou esse alarme, você desconfia, porque a igreja ela é muito séria na sua interpretação profética. Quando o trabalho é feito com uma equipe, com um colegiado, com uma supervisão, com oração, com responsabilidade, é mais seguro, né? Nós temos muitos bons canais de pessoas, de indivíduos, de iniciativas particulares, ministérios de apoio, ótimo isso, né? Mas eu ainda confio mais na mídia oficial, né, nos impressos de uma editora oficial da igreja, que eu sei que trabalham com comissões, né, que contratam pessoas que têm o devido preparo para lidar com essas coisas, né. Confio, claro, muito mais numa TV da igreja, né, porque conheço também as equipes que trabalham ali, conheço as pessoas que lideram todo o processo, e louvo a Deus pelo fato de a Igreja Adventista ser uma igreja comunicacional. Eu acredito que na pregação profética a gente precisa apontar para a segunda vinda de Cristo, para Jesus que está voltando. Tá? É isso. E não para o sinal em si. Tá? Porque o foco da profecia não é o sinal. É Jesus, é o foco da profecia. Qual o problema do sensacionalismo? Desvia a atenção das pessoas de Jesus para colocar no sinal em si. Esses dias eu estava conversando com alguém, justamente nessa questão da eleição do novo Papa. E essa pessoa, não, agora vai vir tal decreto dominical, etc. E aí essa pessoa chegou a me falar assim, a minha preocupação não é a segunda vinda de Cristo, minha preocupação é o decreto dominical, o meu foco está no decreto dominical. Tá aí o erro, o erro do sensacionalismo. O sensacionalismo desvia a atenção das pessoas de quem está voltando, que é o Senhor Jesus Cristo. Então acredito que esse é o equilíbrio. Eu preciso apresentar uma pregação profética focada em Jesus Cristo. ¿Qué debemos hacer los hermanos? Estudiar más el libro Apocalipsis desde el propósito del autor. El propósito del autor Juan es mostrarnos a Jesús que está vivo, resucitó, está en el reino de los cielos y que nos anda cuidando a su pueblo hasta su venida, hasta su segunda venida, que es el énfasis grande, es el tema. Es Cristo Jesús. Si nosotros entendemos esto, cualquier cosa vai desaparecer. O que determina o fim do mundo é a pregação do Evangelho. Então a preocupação nossa como povo de Deus e como igreja não é o que está acontecendo no mundo fora, é o que está acontecendo no mundo dentro. Porque o papel da igreja hoje é a pregação do Evangelho. Porque Jesus disse, o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, então eu volto. Para saber quando Jesus vai voltar, a resposta é, o Evangelho já foi pregado ao mundo todo? Porque quando o Evangelho for pregado ao mundo inteiro, Jesus voltará. Então a preocupação da igreja não deve ser com aquilo que acontece na Casa Branca, não deve ser com aquilo que acontece no Irã, no Iraque, no Oriente Médio ou na China. A preocupação da igreja deve ser aquilo que acontece dentro dos nossos templos. Estamos nós nos organizando para pregar o Evangelho? Estamos preparados para impactar o mundo? Estamos preparados para testemunhar da nossa fé? E prepararmos um povo para o breve encontro com o Senhor, porque quando isso alcançar o mundo inteiro, Jesus prometeu que ele voltaria. Então, a preocupação do povo de Deus deve ser essa, a pregação e não os sinais
indicativos do fim do mundo. Fomos chamados para ser agentes de esperança, comprometidos em aliviar o sofrimento humano. Nossa atenção precisa ser chamada, nossa atenção não pode estar focada apenas nos sinais negativos ao nosso redor. Esse não é o foco da segunda vinda de Jesus. Não podemos gastar nosso tempo apenas procurando uma tragédia aqui ou outra ali, esperando uma tragédia aqui ou outra ali, para nos motivar a estar preparados para o retorno de Jesus. Não! Nossa mensagem não é mensagem de medo nem de sensacionalismo, é uma mensagem de esperança e segurança, não de ansiedade ou temor. Somos movidos pela esperança. Somos movidos pela esperança. Todos os sinais negativos que mostram o mundo em colapso não são nossa prioridade. A direção que o mundo está tomando não está em nossas mãos e não depende de nós. Irmãos e irmãs, aqui em Santo Luís ou ao redor do mundo, nosso foco está em uma igreja que está se levantando ou levantada para, com poder, cumprir a missão. Essa é a prioridade que Deus nos deu. Finalizar a pregação do Evangelho do Reino a todo mundo é o maior sinal da segunda vinda de Jesus. A profecia bíblica não foi dada para gerar medo, mas para fortalecer a fé. Em tempos de confusão, o chamado é claro: voltar à palavra, viver com equilíbrio e cumprir a missão. Que cada adventista seja um agente da verdade, com responsabilidade e discernimento. Porque no fim, o foco da profecia não é o sinal, é Jesus.